você, profissional de saúde ou estudante da área de saúde, psicologia, farmácia ou enfermagem, essa é a nossa terceira aula sobre fármacos antidepressivos. Nas duas primeiras a gente abordou, basicamente, as teorias que sustentam o surgimento da depressão e também os primeiros fármacos utilizados no tratamento da depressão, que foram os inibidores da monoaminoxidase, os fármacos antidepressivos tricíclicos e também falamos um pouco sobre o surgimento dos primeiros inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Nessa terceira aula a gente vai falar um pouco mais sobre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, também dos inibidores não seletivos da recaptação da serotonina e alguns fármacos que a gente chama de atípicos, que são aqueles que não seguem uma classe específica. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina tiveram como primeira molécula a fluoxetina, ou o Prozac, e na sequência muitos outros foram desenvolvidos. Mas se todos eles inibem a recaptação da serotonina por bloquear o sistema transportador para o neurônio pré-sináptico, o que é que diferencia uma molécula da outra? São características particulares que cada uma dessas moléculas tem e que possibilitam que elas sejam utilizadas na prática clínica a partir dessa característica particular. Um exemplo, a sertralina, ela tem uma característica que é só dela que possibilita que ela seja utilizada em quadros depressivos associados à ansiedade. Já a paroxetina, ela tem uma molécula que se liga a receptores colinérgicos, por exemplo. O escitalopram é uma molécula pura, então é aquela molécula que pode ser usada, por exemplo, em pacientes cardiopatas com bastante segurança. Ou seja, a gente observa que cada uma delas tem uma peculiaridade e dentro dessas peculiaridades a gente vai fazendo o manejo e assim por diante, obtendo o resultado que a gente quer. Já com os fármacos inibidores não seletivos da recaptação da serotonina, ocorre um pouquinho diferente. Mas por que houve esse retorno para o uso dos fármacos que não fossem seletivos? Se a gente saiu dos tricíclicos, que eram fármacos que não eram seletivos, a gente passou por todo o movimento de fármacos seletivos e agora a gente volta para os não seletivos. Então a gente pode dizer que os inibidores não seletivos da recaptação de serotonina, eles são uns fármacos tricíclicos aprimorados, muito mais aprimorados. E quais são esses fármacos? O principal representante dessa classe é a duloxetina. A duloxetina, ela tem essa característica de bloquear tanto o transporte, da noradrenalina quanto da serotonina. Então, ela é um fármaco que inibe ali de forma mista a recaptação. A duloxetina, ela pode ser usada tanto em quadros de depressão, como também em outros problemas, na dor relacionada à fibromialgia, a síndrome da fibromialgia, ela é um fármaco que tem a sua indicação preconizada e descrita. E dessa forma, aqueles pacientes que precisam, por exemplo, de uma ativação dependente da noradrenalina, eles acabam se beneficiando desses fármacos com ação mista em mais de um neurotransmissor. Outras moléculas, por exemplo, que atuam em sistemas mistos, são aqueles que nós denominamos de fármacos atípicos, aqueles que não seguem um padrão molecular ou um padrão de ação específico. Um grande exemplo disso é a bupropiona. A bupropiona ela é um fármaco que ela atua no neurotransmissor dopamina e no neurotransmissor noradrenalina. Olha que interessante, ela não atua na serotonina. Isso confere à bupropiona uma característica bem interessante, que é trabalhar no tratamento de compulsões alimentares e principalmente na compulsão tabágica. Ela é um fármaco que tem uma utilização para a cessação do uso do tabaco fundamental, ela é importantíssima para a indicação na cessação do tabaco, justamente por trabalhar com a dopamina, e a dopamina está relacionada a esses processos de recompensa.
Então, em trabalhando no aumento da oferta de dopamina, você consegue melhorar esse trabalho de cessação do uso de tabaco pelo paciente. E aí surgem outras moléculas também que atuam de uma forma diferente. Uma molécula que eu gosto muito de comentar, que ela acaba sendo uma molécula-chave em pacientes que têm um transtorno depressivo resistente, é a mirtazapina. A mirtazapina ela age de uma forma bastante particular, ela atua por antagonismo de receptores adrenérgicos e por aí ela faz toda uma liberação, tanto de noradrenalina como de serotonina. E quando a mirtazapina ela é usada junto com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou até mesmo com um inibidor não seletivo da recaptação de serotonina, ela acaba fazendo um sistema de explosão desses neurotransmissores. Tem alguns autores, como por exemplo o Stahl, que ele chama isso de combustível de foguete da Califórnia. Né? Tamanha é a capacidade que você tem de trazer esse paciente de volta em quadros depressivos bastante importantes. Então, esse é um panorama geral a respeito dos fármacos antidepressivos, né? Os seletivos da recaptação de serotonina, os não seletivos que a gente elegeu como representante a duloxetina e alguns atípicos ali que a gente citou, principalmente a bupropiona, que é um dos que a gente mais vê sendo utilizados, principalmente para compulsão alimentar e para cessação tabágica, e o exemplo da mirtazapina, que é um fármaco-chave para utilização em processos de depressão refratária ou resistentes a outros tratamentos. Você gostou dessa série? Essa foi uma série de 3 vídeos a respeito dos fármacos antidepressivos. Aqui no nosso canal a gente já gravou a série também sobre antipsicóticos. Se você não assistiu e gostou dessa série, vai lá, assiste, curte os nossos vídeos, acompanhe as nossas redes sociais. Isso é importante para nós e nos motiva para sempre trazer conteúdos de qualidade e continuar engajados em trazer ciência e trazer conteúdo científico para vocês aqui na Contraponto Educacional.